Olá, sejam muito bem-vindos! Então, gente, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que está ouvindo. E, enfim, sobrevivemos a mais um episódio. E nesse trazemos a primeira convidada do nosso podcast. Maravilhosa, bruxa peronomútil, porque ela vai explicar mais ou menos esse termo. E eu gostaria de começar aqui o nosso episódio, porque estou lendo um livro sobre paranormal e sobrenatural, daquele casal que deu origem ao filme Sobrenatural, Annabelle / Invocação do Mal. E a mulher, que chama Lorraine Warren, ela fala assim: se você procurar a palavra no dicionário sobrenatural, encontrará um significado que é a atividade provocada por Deus e seus anjos. Mas a maioria das pessoas não entende o termo dessa maneira. Então, em vez disso, usamos a palavra no sentido que é mais comumente compreendido, ou seja, atividade provocada por qualquer força ou agente que não faça parte do nosso reino físico. E eu gostaria de perguntar para a nossa convidada aqui, nossa bruxa peronomútil, que ela vai explicar, para ela se apresentar, né, primeira, para vocês conhecerem, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas experiências com relação a esse assunto. Boa tarde, Natália. Boa noite, bom dia, boa madrugada. E aí, se apresente para os nossos ouvintes. Oi, gente. Eu sou a Natália. Eu inicialmente sou formada em comunicação, especialista em arte. Mas eu comecei do ano passado para cá esse caminho espiritual. Sou reikiana, benzedeira, oraculista e médium. E... qual é o seu Instagram? Deixa o seu Instagram. Deixa o Insta. É @SSHALOTT, que é de Charlotte, que vem do poema vitoriano Lady of Charlotte. 7 anos de idade, eu tava no meu quarto, vivenciei a primeira aparição. Foram 2 gêmeas querendo brincar comigo. Como uma pessoa com medo, né, eu falei, show! Show! Elas ficaram com medo também e foram embora. Daquele dia, minha mãe teve que dormir comigo quase 1 mês. Ficou traumatizada? Fiquei traumatizada. E aí, então, nesse sentido, eu bloqueei a minha mediunidade. Depois de uns anos, assim, eu frequentei muito a igreja católica. Na verdade, eu me iniciei, eu fiz catequese, fiz primeira comunhão, fiz crisma, né, afirmei o meu compromisso com a igreja, só que chegou a adolescência e eu comecei a questionar tudo. Questionava, acabei parando de ir na igreja católica por N motivos que eu não me sentia mais bem. E houve um período da minha vida que eu não tinha mais contato nenhum com espiritualidade, nem rezar, eu rezava mais. Aí depois de um tempo, Lucas me levou no centro espírita e me incentivou a fazer lá a me consultar com umas pessoas lá, uns médiums lá, e eles confirmaram a minha mediunidade. O que Natália fez? Bloqueou de novo. Medo, morro de medo, gente, até hoje eu morro de medo. Só que ano passado eu fui obrigada pelo meu mentor a aceitar essa condição, essa missão, né, esse propósito de vida. Mas obrigada, assim, no sentido de que eu fui inclusive apagada para que eu pudesse fazer uma viagem astral. Apagada? Quando eles chamam, dá um sono muito grande, aí eu acabo dormindo. Sim. Aí, tipo assim, ou você aceita ou você aceita. Já passou do prazo de validade, tinha que aceitar. Aí, beleza, aceitei. Na época, eu tinha começado a fazer dança do ventre. E lá onde eu estudo dança do ventre também é um espaço terapêutico holístico. E é onde hoje eu faço terapia holística, apometria e desenvolvo minha mediunidade. Uma coisa que me deu muita força para eu desenvolver a minha parte espiritual foi quando eu entrei em contato com
meu animal de poder, que é a águia. E aí eu fui me enfiando nesse meio, fui me enfiando, me enfiando. E hoje, tipo, aparece alguém e fala, e aí, beleza? Vamos conversar. Você já lida melhor. Naquelas. Lido melhor naquelas, né? Porque esses dias eu fui preparar um benzimento à distância. E a primeira vez a minha mentora... É que assim, a gente tem vários mentores, né? E às vezes, dependendo da situação, aparece São mentores. um ou outro. São espíritos que fazem parte de uma hierarquia, de um grupo de espíritos, né? Dos mestres ascensionados. Esses mestres ascensionados é como se eles tivessem uma equipe. Essa equipe são mestres, mentores, Que eles guias, auxiliam. que eles auxiliam na parte espiritual. A minha mentora, por exemplo, ela me auxilia nos benzimentos que eu faço. Mentor é a mesma coisa que anjo da guarda? Ou não? Não. Não? Não. Anjo da guarda é como se fosse espírito mais elevado, assim. Ou mentores também são elevados. Também Tem essa são. hierarquia? Tem. É como se fossem grupos diferentes, né? E como que Mas a gente pode ver os anjos da guarda também como mentores. Mas assim, por exemplo, para a Igreja Católica, para a religião, o catolicismo, é mais aceitável você falar de um anjo da guarda. No espiritismo... Um mentor. Porque se você falar assim, então tem um espírito aqui que me ajuda a fazer as coisas. E como que é essa conversa, entre aspas, com o mentor? Tipo, é através de sinais? É uma coisa que você sente? Ou é uma conversa mesmo, falada? Como que é? Como que funciona? Depende muito da situação. Né? Que nem, por exemplo, nesse dia que eu tava preparando o benzimento, foi a primeira vez que minha mentora se materializou. Uhum. Eu fiquei morrendo de medo, porque eu tenho medo. Eu sou médium, mas eu tenho medo de espírito, gente. Ver alguém assim, porque quando a gente vê, não é como ver uma pessoa. Primeiro que eles não têm os pés. Eles não precisam dos pés. Então eles não têm. Aí já fica aquela coisa meio estranha. É uma névoa. Assim. É como se fosse uma névoa. E a conversa aparece diversas formas, assim. Quando eu iniciei, assim, comecei com a curiosidade, né, da parte do espiritismo. Quando eu fui pro espiritismo, buscar essas respostas, o meu mentor vinha e me falava algumas mensagens. Né? Então você chegava a ouvir? Chegava a ouvir, a voz mesmo. Né? Tipo, que nem uma vez eu não estava muito bem e eu queria buscar esse desenvolvimento. Aí ele veio e falou, primeiro ajeita a bagunça que tá na sua vida, que minha vida tá uma bagunça, né? Tava trabalhando, mas não tava bem emocionalmente, psicologicamente. A parte psicológica também, que eu tive que lidar com depressão, também foi um gatilho. Uma motivação pra eu procurar a parte espiritual. E te ajuda isso na sua vida? Essa parte espiritual ajuda na sua vida nos outros setores, emocional? Você entrar em contato com isso? Olha, em mais de 10 anos lutando contra transtorno depressivo e mais de 8 anos em tratamento com a ciência, medicina ocidental, psicologia e psiquiatria, só agora que eu realmente me sinto completa. Caraca. Só agora. Porque tem toda uma questão, é uma longa história que tem desde a minha encarnação até hoje, que faz eu ter esses tipos de transtornos depressivos, ter depressão e tudo mais. Mas só agora que realmente eu sinto que eu tô, assim, 80%. Eu não digo então, isso é uma 100%. coisa que a gente até conversa entre nós, porque geralmente as pessoas metem muito pau, né? Religiosidade e tal. Porque a gente cresceu... Eu, né? Pelo menos, cresci num lar evangélico. Então a gente é acostumado a ouvir muita negativa em relação a nós, né? Nós gays. Então assim, vocês vão pro inferno, isso é errado. É muita carga negativa. E aí, tanto que eu convidei você pro espiritismo, porque foi um lugar onde eu me senti bem de ir. Porque lá, eles não julgam sua sexualidade. Eles querem saber do seu estado emocional, de como... você tá se sentindo, não com quem você ama, sabe? Assim, se é homem, se é mulher.
Então, é igual a gente tava conversando, né? Porque pra umas pessoas é visto como uma tipo, Não, raiva, pra né? quem Uma não raiva. entende. E pra muitas pessoas ajuda pra caralho, né? É, porque assim, a impressão que eu tenho quando eu vejo falar de médium, de pessoa, tipo a Márcia Fernandes e tal, eu vejo que é uma. Né, a visão que eu tenho de fora é que tipo, para os outros. Não que tenha um muito, desenvolvimento pessoal também. nisso. Ela é maravilhosa, Natália. Ela faz muito também. Ajuda pros outros. Gente, ela deu um presentinho pra gente. Uma Beijos, pedrinha maravilhosa. Ganhamos cristais. Então, assim, é um serviço meio que de entrega, né? Então, a pessoa que vem com essa sensibilidade, eu tenho vários tipos. É uma mediunidade, assim, bem... tem a clarividência, tem a auditiva, sensitiva. Graças a Deus não tem premonição. Já seria demais, né? Já pensou você saber o que... Nossa, minha amiga Meu tem. Deus. Minha amiga Nossa. tem. Deus que me livre. Já aconteceu isso uma vez comigo. Eu sonhar alguma coisa acontecer. Ah, mas isso aí Mas já aconteceu com você? eu acho que já, mas eu de tipo, Então. você. Ou até aquele negócio de déjà vu, de tipo, nossa, não sonhei, mas eu já vi. Porque às vezes acontece, tipo, a mesma cena acontecer. Tipo, a gente conversando aqui, por exemplo, eu já sonhei em algum lugar, eu já Isso vi. aconteceu. E já aconteceu. E aí eu fico, tipo, bugado, tipo, meu Deus. Todo mundo, é bom a gente ter essa visão de que todo mundo é médium. Todo mundo. Eu não preciso ver um espírito para ser médium. Todo mundo é médium. Aquela vez que você tá andando pela rua e você meio que sente, eu não vou por aquela rua, vou por outra. Isso é a sua mediunidade. Você fala com uma intuição, mas às vezes é o seu mentor, seu guia soprando no teu pensamento, vai para aquele lugar. Aquela Entendeu? questão de Aquela você conhecer uma vozinha. pessoa e não gostar dela. cara. Energia. Cara, isso. Algumas pessoas têm esse contato direto, como eu, com o mundo espiritual, porque trabalha para o mundo espiritual. Porque serve de canal. Eu, no caso, meu corpo físico é um canal. Às vezes eu vou tirar uma leitura e aí eu vou atender pelo WhatsApp, por exemplo, né? Que hoje a tecnologia ajuda muito. Aí eu vou lá, gravo um áudio enorme, aí dali a pouco eu nem lembro o que eu falei. E eu ouço de novo, às vezes eu vou dar algum conselho aleatório, eu ouço de novo o que eu falei e eu falo, nossa, eu não me lembro de ter falado isso. Nossa. Não é que eu incorporei, é que naquele momento eu fiquei tão aberta com a energia da espiritualidade que muitas vezes a cigana que me auxilia na leitura ou algum guia que nem eu fiz um benzimento e eu fui falar para uma das pessoas algumas coisas que eu senti. Na verdade, são pequenos sussurros dos guias daquela pessoa para falar, porque às vezes a pessoa ela não tá enxergando e precisa de alguém para falar. Então são essas pessoas, esses médiuns que são canais da espiritualidade para poder agir no plano físico, né? Porque a gente tem o plano espiritual, a gente tem o plano físico. Então, vai agindo, né? Serve como esse canal, como esse transporte. E é um lado bom, porque eu acho que você não absorve também a situação. Tipo, uma pessoa tem uma vibração, sei lá, muito ruim, ou uma história muito pesada, e você acaba não absorvendo, né? Tipo, aquilo. Porque às vezes você só tá sendo usada pra mandar uma mensagem pra pessoa, não necessariamente você tá querendo... Você tá ajudando a pessoa, né? Porque eu acho assim que eu fiquei pensando assim, não absorve, né? A pessoa que tá ali ajudando não absorve aqueles traumas daquelas pessoas que tá pedindo ajuda e tal. É preciso muita disciplina e muito estudo para desenvolver. Eu ainda estou desenvolvendo. Apesar, porque assim, por eu ser muito sensível mesmo, assim, não só no campo físico, mas tanto os outros corpos, né? Que a gente é constituído de 7 corpos. A gente tem o corpo físico, corpo etérico, corpo astral, corpo mental superior, corpo Budi e corpo Atma. Por eu ser muito sensível, eu absorvo às vezes. Só que eu faço tratamentos espirituais com apometria, terapias holísticas,
Isso me ajuda muito na minha proteção. E eu acabo tendo mais consciência de quando eu tô absorvendo. Quando eu pego, eu tô num lugar, eu penso alguma coisa, eu falo, não, aquele pensamento não é meu. Você sabe diferenciar, então. Sim, é muito da onde vem, assim, é você absorvendo o pensamento dos outros, absorvendo a energia dos outros. Então é toda uma questão, assim, de você realmente aprender, desenvolver essa mediunidade e aprender a se blindar. Uhum. Tanto você quanto o seu espaço. Não é pra, tipo, um espírito achar que ele pode simplesmente Entrar em qualquer momento, te atormentar. entrar e eu até mesmo falar com você. Não é assim. Então existe isso, você consegue ter esse, digamos assim, Separação. poder pra você não deixar aquilo Te afetar? te afetar? Sim. Por exemplo, não, né? Eu não vou te atender agora não, filho. Pode ficar aí. Sim. Eu acho que a Márcia também fala disso, né? De tipo, às vezes ela... Ao contrário de nós, seres humanos do corpo, os espíritos, eles, dependendo, né? Se não é um obsessor ou se não tá em tanto sofrimento, eles têm respeito. Diferente, se não for na maldade, né? Se for na maldade, ele vai te atacar e ponto. Mas se não é na maldade, eles têm mais respeito do que nós, aqui do plano físico. Então, tipo, se eu falo não, Eles eu não entendem. posso, eles entendem. Você viu, gente? Quando vocês estão aí com crush, o crush já falou não, esquece. Você tem que seguir os exemplos dos espíritos. Até os espíritos Até os entendem, espíritos, vocês não. Até eles sabem que não, Não é é não. Não. Eu falei bastante do espiritismo porque foi onde eu realmente senti que eu não era doida, né? Porque se você... Você vê uma coisa... Hoje em dia, eu sinceramente, vou ser bem sincera, eu dou aquela ameaçadinha pra minha psicóloga de falar da minha mediunidade, do meu caminho espiritual. Porque ouvir voz pra eles não é normal. Aí eu falo assim, né? Então, sim, mas como é a minha crença, né? Tem aquela questão da intolerância religiosa, então vocês não podem falar nada. Ah, tá. Porque assim, eu já conheci pessoas, né, que foram taxadas como esquizofrênicas, mas não é, a pessoa é médium. Sim. E quando a pessoa ela é médium e ela não sabe que é médium, e aí isso tá- mexe muito com a cabeça Não, e dela. deve jogar remédio e... Tratamento. Sabe que às vezes eu fico pensando que esses lugares como é que é manicômios, né? Essas casas de tratamento que deve ter de gente ali também que Sim. não é só caso Não é. de doença, né? Patológico. Mas é bom você ter falado isso pra saber diferenciar, né? Claro, a pessoa tem que Sim. fazer acompanhamento também. Sim. Aham. Por isso que assim, é que nem você falou, que a gente não é só esse corpo físico. A gente tem o nosso campo mental, a gente tem o nosso campo espiritual. Ter essa visão, né? Quando a gente fala de terapia holística, né? De holístico, é essa visão universal. De você. É a mesma coisa se a gente for falar assim, eu sou virginiana e a minha amiga é virginiana, mas a gente é muito diferente uma da outra. Por quê? Porque a gente é um ser único. Uhum. Não tem outro igual a gente. Pode ter características iguais, parecidas mas cada e um tal. é uma pessoa, né? E quando eu falo assim também na parte de... eu falo do espiritismo, é bom ficar claro que assim, eu não tenho religião. Eu pratico a espiritualidade sem religião. Como que seria isso? Eu pratico da seguinte forma. Eu, na verdade, tenho uma visão mais universalista. Que seria essa visão. Eu acredito na energia crística, em Cristo, como um mestre dos mestres, um mestre ascensionado, um espírito muito evoluído. Eu acredito na energia crística, e isso entra no campo do catolicismo, protestantismo. Beleza. Quase como se fosse um sincretismo, assim, religioso, que você pega informações. Eu pego informações, eu pego também, tem os orixás, tem os deuses, as deusas, ismo. Já é Então, outras vertentes, né? Isso, é uma visão universalista.
é uma coisa assim, meio hippie, paz, amor falar isso. Mas a minha religião é o bem, é o amor. Se prega o amor, eu acredito naquilo. Entendeu? Porque eu não consigo me encaixar em regras. Eu sou tipo... Quando se trata da espiritualidade, eu sou muito questionadora. Eu também. É por isso que eu não consegui seguir com Wicca. Então... Esse é o mesmo motivo. Eu sou muito questionadora, daí eu fico assim, porque aí que nem eu falo... Por que eu falo que eu não sou bruxa? Porque eu não pratico a bruxaria efetivamente, eu não faço parte de um coven. Aí beleza, tem as bruxas solitárias também, né? Que são as bruxas que praticam só com elas mesmas. Mas talvez elas vão só pelo viés da bruxaria, né? E esquecem os outros. Da bruxaria. E assim, eu não celebro sabats, esbats, esses Beltane. Eu não entendo muito bem disso. Assim, eu falo assim, as pessoas falam que eu sou bruxa, mas porque pela aquela questão de bruxa, a palavra bruxa quer dizer mulher sábia. E por eu ter, assim... Uma sabedoria espiritual também. Um conhecimento, assim, e tal... Aí as pessoas ficavam me chamando, mas eu... Que é uma forma mais fácil também de... Porque as pessoas tem entenderem, rótulo, né? De entender. Mexe com espiritualidade, sobrenatural. Que nem eu falei, né? Esses dias eu fiz um tratamento espiritual, que eu fiquei um pouco enfraquecida. Aí minha mentora me chamou. Aí eu dormi, no caso, meu corpo físico adormeceu. E o meu corpo astral foi lá catar planta com ela. Pegar umas ervas lá, né? Aí eu contei pro meu namorado, ele falou, é bruxa mesmo. Ele me dá feliz dia das bruxas. Porque assim, porque a gente entra nesse viés. São mulheres sábias, são mulheres empoderadas, mulheres que criam suas próprias regras. Mas aí eu não sigo a religião bruxaria, não tem um coven, não tem... Por isso que eu falo assim, é um pouquinho mais além a minha visão. Eu acredito que é porque eu não consigo me encaixar num único termo. Isso me deixa meio presa. Por isso que eu saí da igreja católica, por isso que eu não consegui continuar. Eu até frequentei não só o centro que a gente foi, mas eu frequentei outros, fiz estudos e tal. Só que aí, tipo, é o que eu falo, os meus livros de cabeceira, eu tenho uma Bíblia Sagrada que eu adquiri na igreja católica. Eu tenho uma do Novo Testamento de Salmos que eu ganhei na igreja evangélica. Eu tenho o livro dos médios e o Evangelho segundo o Espiritismo do Allan Kardec. Aí tem lá o meu oráculo da deusa, o meu tarô. Aí tem mulheres que correm com os lobos, que falam de uma pergunta pra você. Selvagem. Não querendo te cortar, desculpa, mas assim, dentro do meio espiritualidade que você frequenta, existem preconceito dessas pessoas com esse tipo de visão sua? E alguma pessoa já chegou a falar pra você, tipo assim, não, você tá errado porque você pensa assim, esse monte de ideias. Segue só isso daqui. Ou nunca aconteceu? Olha, no meu meio não. Porque do meu meio... Privilegiada. Brincadeira. Assim, não vou dizer, né? Tipo, aí pergunta, minha família sabe? Não. Não, porque minha família é metade católica, metade evangélica. Tem outra pergunta. Você chegou a ter, tipo, vergonha ou algum tipo de você chegar tipo, pra você se assumir? Porque eu acho que assim, né? Também entra no questão de, tipo, você falar para os outros que você faz essas coisas. Porque, querendo ou não, pra quem... É muito tabu pra quem ainda, não né? entende... É muito. O básico, igual nossa sociedade não tá entendendo o básico. Que é basicamente cristã também, exatamente. Né? Isso aí o povo deve muito tirar você de louca, de... não sei o quê. Macumbeira. Isso já. Sai, macumbeira, não sei o quê. Isso já. Lucas já foi lá no meu quarto, viu que eu tenho um altar ali. E geralmente, eu vou fazer um ritual, sei lá, de proteção pra mim. Eu fecho a minha porta, acendo minhas velas, vou fazendo lá, queimando erva, fazendo algumas coisas assim. Ou simplesmente, é o que eu falo, assim, né? Eu posso fazer esses rituais ou pode me dar na telha e falar, vou rezar um Pai Nosso.
eu rezo. Uhum. Depende, vai ser o que eu senti no momento, né? O que eu senti que eu precisar. Mas sim, eu ainda tenho problemas de me assumir, né? De sair do armário. Do quesito, do meu, quesito... no quesito religioso, sim, no quesito espiritual, né? Porque é tipo, é tudo assim, muito certinho. Aí mas eu já cheguei a questionar, falo assim, qual que é a diferença? Sim. Eu já cheguei a questionar minha mãe. Qual que é a diferença? Você não tem uma imagem da Nossa Senhora Aparecida? Eu tenho os meus amigos espirituais. Sim. Que são os espíritos, são os mestres. Eles acham tão bonito, assim. Eu tô falando eles porque eu não me enquadro no. Mas os católicos e tal acham tão lindo. Ai, eu tive uma aparição de Nossa Senhora de Aparecida, não sei o quê. Por que eles acham isso? Eles acham tão... quando alguém tem uma aparição de Nossa Senhora de Aparecida, não sei o quê. Ou quando vai naquela missa que o padre... né? Porque tem uma missa, não sei se vocês conhecem, né? Mas eu já... Galo? Não, que eu já fui no... Já fui da igreja católica e tem uma missa que tipo, é super forte, assim. Que eu nunca tinha visto também, né? Na igreja católica, que chama Cura e Libertação. Ah, sim. É muito forte. E aí o padre, ele fala, tipo, tem alguém aqui nessa sala que tá passando por isso. E aí a pessoa começa a chorar louca. Mas isso é na igreja católica? Católica. Eu só vi isso na... Evangélica. Naquela lá do Edir Macedo, como que é o nome? Universal. Ah, tá. Na Universal que eu... Não, eu vi na católica. E aí ele vai passando a cruz e o corpo de Cristo, não sei das quantas, lá, pelas pessoas. E aí as pessoas vão... Nossa, eu já frequentei, é uma energia muito, assim, tipo... Forte. E, então, enfim, voltando ao que eu tava falando, né? Se as pessoas acreditam isso naturalizado, porque só muda o santo, né? Só muda a imagem, né? Sim. Não é... Não, e parando pra pensar também, quando você fala com Deus, você não tá falando com o corpo físico. Exatamente. Então, qual é a diferença, né? Sim. Sim. É porque é um tabu muito grande. Porque tudo que foge da zona de conforto, se a gente assusta, for ver, né? a sociedade como um todo, assim, a maioria é cristã, né? Sim. Eu não vou falar que eu não sou, mas eu acredito num Cristo diferente. Eu falo assim, não, pra mim não é o Senhor dos Senhores, né? Que nem meu pai fala, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Não, pra mim ele é um dos mestres que tá ali. Entre tantos outros. Que tem a equipe dele. E eles são muito, assim, muito organizados, né? Tem a minha orientadora, que ela me ajuda no desenvolvimento, né, da espiritualidade. Eu sempre falo pra ela, eles são muito organizados. Porque tem hierarquias, tem equipes, entendeu? A minha mentora tem a equipe dela, que são 3 caras lá que ficam junto com ela e que quando eu preciso eles estão lá, entendeu? Então, assim, é muito tabu pra eles acreditarem nessas coisas, né? Que nem os orixás. Nossa. O que são os orixás? Gente, entidade. São assim como santos. Sim. Pra mim, na minha visão, né? Mas são formas diferentes, É que eu acho que o orixá... Eu acho que já vai numa outra questão. Entra na também. questão Eu acho que é na racial. Porque é origem africana, exatamente. Então já é visto como é endemonizado, demônios. É demonizado. É que nem quando a gente... É que nem quando a gente também fala da questão do feminino, né? Sim. Não sei se a gente já vai entrar nesse assunto, mas... Então, falando nessa questão sobre o envolvimento da mulher com a questão da bruxaria, eu percebo muito, assim, eu assisti uns documentários e eu percebo muito a questão de como o fato delas serem mulheres afetava muito a caça. Tipo, levou a caça às bruxas também, um dos motivos foi elas serem mulheres. Eu queria saber um pouquinho a sua opinião sobre isso, se teve essa interferência mesmo, da questão delas serem mulheres e sábias e não abaixarem a cabeça para os homens da época, se isso também ajudou essa ideia de bruxa malvada, sabe? Compartilhar com vocês uma história que, pra linkar um pouquinho sobre esse assunto, a história de Lilith.
muita gente acha que Lilith é um demônio. E por que ela foi caracterizada como um demônio? Na verdade, Lilith foi a primeira mulher de Adão. Só que ela não tinha a visão de que ela tinha que ser menos que ele, submissa a ele. Por exemplo, no ato sexual, por exemplo, que é o que mais se fala quando a gente fala sobre ela. Por que ela teria que ficar por baixo dele e não por cima? Por que ela não podia tomar as rédeas da situação se pra ela os dois eram iguais? Então ela meio que foi banida pra depois entrar a Eva. Na Bíblia a gente não ouve falar da Lilith por conta disso. Porque de tempos e tempos foi taxado que a mulher tem que ser submissa ao homem. Por isso que Lilith foi sendo caracterizada por um demônio, só porque ela queria tomar as rédeas da vida dela. A mesma coisa com as bruxas. As bruxas, elas não são satanistas provocando mal, adoradoras do demônio, querendo mal. Não, elas são adoradoras da natureza. Elas trabalham com todos os elementos, com 5 elementos. Elas trabalham com as forças da natureza, com ervas, com cristais, enfim, com a mediunidade delas, com essa conexão com deusas, né? Por isso que muitas das religiões, por exemplo, a Wicca é a grande mãe, a grande deusa, né? Por conta disso. E por que houve essa caça? Porque esse conservadorismo, que infelizmente é nutrido por muitas religiões, tem como a mulher que é dona de si, que é empoderada, que quer tomar as rédeas da própria vida, demonizá-las. Eu fico pensando que é que muito mais fácil pra destruir só, tipo, fazer a sociedade destruir elas, não chegar lá e matar elas. Matar, sim, porque fazer você com que todo mundo coloca no acredite imaginário de que elas são ruins, você coloca assim, a colheita foi ruim. Ah, mas por quê? Porque teve algum bichinho, teve algum... Não. Porque teve uma bruxa na nossa região. Então vamos culpar essa mulher. Eu fico pensando, talvez, pra uma pessoa, sei lá, do século XVII, XVIII, ver uma mulher super livre, fazendo o ritual dela, nua, na floresta. E aí o cara chega e fala, fica comigo. Não quero. Imagina pra autoestima desse homem ver uma mulher tão decidida, tão cheia de si. Tipo, a falta da negação. Se ainda hoje o cara já faz isso, imagina naquela época que era super mais naturalizado, o poder era dele, né? Tipo, sim, a mulher não tem escolha. E as bruxas também têm todo esse conhecimento das coisas da natureza, por exemplo, um cristal ou uma erva que vai curar uma determinada doença que antes os médicos não sabiam. Aí vai lá a bruxa, faz uns sinais, assim, benzimento. Por exemplo, eu sou benzedeira, faço uns sinais lá, a pessoa tá melhor. O que eu fiz? Fiz bruxaria? Fiz feitiçaria? Nossa. Não, é tudo uma questão, uma relação de fé mesmo, de você usufruir das coisas que a natureza te dá para você promover cura, para você promover conhecimento. E as pessoas até hoje não são fãs de mulheres que têm essa autonomia de si. Na vida, né? Nossa, esse papo todo me fez lembrar de algumas coisas que eu acho assim, que apesar de ter muito preconceito e tal, né, em relação a isso, a gente tem algumas porcentagenzinhas, talvez alguns resquícios dessa bruxaria, dessa parte bruxa. Porque, por exemplo, eu não sei pra vocês, mas era super comum no bairro ter uma benzedeira. Então a gente sabia daquela senhora que você ia lá, ela benzendo. Era muito comum também questão de simpatia. Então, assim, esses rituaizinhos, essas pequenas magias, assim, elas têm
A gente tem um resquício, vem de muito longe, né? É igual E a gente- todo mundo tem uma avó que faz aquele guento, aquela coisa Sim, na que garrafa. leva. E que, mano, funciona. E funciona tanto quanto um remédio industrializado. Sim, nossa. Só por isso minha avó é bruxa? Talvez Talvez seja. sim. Beijo, vó. Por que não? Por que não? É, Eu não tem falo assim, né? conotação negativa nenhuma. exatamente. Eu não falo pra minha família porque a minha avó é católica e a minha outra avó, que já não tá mais nesse plano, ela também, os filhos dela da igreja evangélica, ela ia. Mas eu falo, as duas são bruxas. Porque uma é benzedeira e a outra vivia com as plantas. São bruxas. E assim, É porque a gente tem essa visão de que bruxa não é uma coisa do mal, né? uma coisa Assim, do mal. Porque eles colocaram como, a bruxa vai destruir, vai tudo e... Outra história, Baba Yaga. Lilith e Baba Yaga são dois nomes muito presentes em filmes de terror. De terror Tomb de Raider bruxa. tem, Tomb Raider tem. O novo... Tem um mapa lá novo que é a Ilha de Baba Yaga, uma coisa assim. Se Tem você uma for- bruxa na floresta. Se você for pesquisar a imagem de Baba Yaga, você vai ver aquela bruxa enrugada, com os negócios na cara, O com o nariz arquétipo. enorme. Quem foi Baba Yaga? Baba Yaga foi uma dessas mulheres que morava num ambiente arborizado, quase que no meio da floresta, e fazia essas coisas com ervas. Mulher selvagem, ela é o arquétipo da mulher selvagem, a mulher que anda de cabelo solto, né? Quando você pega, se você for pela leitura literal do oráculo da deusa, quando aparece a Baba Yaga, é assim, tipo, mulher, solta o cabelo. Não vai o cabelo preso. Solta o seu cabelo, seja selvagem. Que era Corre um sinal de liberdade. Corre né? com os lobos, entendeu? Ela foi. É esse arquétipo da Baba Yaga. E transformaram numa coisa horrorosa, né? Sim, porque Pegaram isso e transformaram numa coisa justamente horrorosa. porque a mulher não pode ser dona de si. A mulher tem que ser submissa, tem que esquentar a barriga no fogão. Não é Fora bem a assim. imagem de, tipo, que a Disney criou de a bruxa que vai tirar as coisas que a Sim. princesa Que a quer. princesa quer. Então, além de criar uma Sim. rivalidade feminina aí, cria o estereótipo de bruxa sempre maldosa, que quer tirar alguma coisa de alguém. Não uma coisa que a bruxa quer. Tanto que a Malévola veio pra contra O outro o lado da outro história, lado, né? porque aí você vê que, tipo, a Malévola fez aquilo. É muito doido a gente discutir sobre isso. Mas a muito louco. Malévola veio. Veio falando, tipo, os caras estavam destruindo a minha floresta. Os caras veio aqui e destruiu e quer destruir as coisas que eu cuido. Então, Aquele musical que a gente viu. Wicked, Ah. maravilhoso, exatamente. então, aquele Cara. documentário que você me indicou fala disso, que a imagem da bruxa verde com narizão, não sei o que lá, Sim. veio do primeiro Mágico de Oz. Mágico de Oz. Que não tinha a imagem de bruxa antes. A imagem de bruxa era aquelas mulheres antigamente com os vestidos e tal. E aí quem criou essa imagem de bruxa verruguenta e verde estranha foi o Mágico de Oz. E aí Talvez desde ele então. tenha pegado até a influência dos irmãos Green, né? Que a maioria dos contos também, assim, coisa de floresta, de bruxa, foram os irmãos Green que escreveram. Não deve ter Sim, toda uma conexão. Mas enfim, né? E a mulher, como sempre, sendo a bruxa. Oprimida, Aquelas sendo oprimida. Pois é, então, o que tem de errado, né? Se é uma mulher que tem conhecimento e que faz uso, tem lá aquele bando de planta na casa e bens e... Pô, Não vai fazer, né, cara? É aquilo, né? Tudo bem que a gente tá lidando com todo tipo de gente. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, respeitamos todas as sim, visões. com certeza. Só que assim, gente, mal não vai fazer pra você. A pessoa que sabe, A ela questão conhece. é não julgar, né? Não é porque a pessoa faz isso que aquela pessoa tá fazendo mesmo. E tem aquele medo de tipo, se eu fizer mal pra aquela pessoa, ela vai me devolver um mal pior, porque ela entende das coisas. Então você acredita ou você não acredita? Porque se você acredita que pode fazer mal, você acredita que pode fazer bem. Sim, eu já conhecia muita gente, algumas bruxas, assim, algumas meninas nesse sentido, falar dessas questões de fazer trabalho, né? Porra, se você tem o mínimo de conhecimento da bruxaria, você sabe que isso vai voltar pra você. 3 vezes, né? Você Três sabe atritos. que aquilo que você emana pro universo vai voltar.
entendeu? É a mesma coisa que nem o pessoal que vem... esses dias me seguiu um perfil, pediu pra me seguir, que o meu perfil é privado, pediu pra me seguir, aí eu fui ver lá, né, tipo, era de oráculo, de tarô, eu vi lá, tinha amarração pro amor, eu falei, E aí, a meu... sua visão sobre isso? Assim, você faz uma amarração pro amor, certo? Beleza. A pessoa nunca mais vai sair do teu pé. Em mas todos os níveis, né? Mas assim, não vai criar alguém apaixonado por você, que vai fazer o bem. Você vai ter uma conexão pra sempre com aquela pessoa, você mas... vai ter uma pessoa obcecada. Gente, aquele amor doentio. Sim, e você vai estar preso com aquela pessoa. A pessoa vai sofrer e você vai sofrer. eu já ouvi falar pela em pessoas que já obsessão. fizeram, que tipo, a pessoa tá triste do seu lado, e é porque fez a amarração, a pessoa Vai. continua triste. Não adianta, Continua. você não tá feliz, não é? Tipo, a questão da amarração não é trazer a felicidade ao casal por longos anos. Não. Você traz a pessoa. Você Não, traz a a pessoa. pessoa, a pessoa fica amarrada em você. Não quer dizer que a pessoa vai te amar de volta, né? Porque eu acho que é muito profundo você conseguir amarrar uma pessoa pra amar você de volta. Não, E se pedir também, se fizer alguma coisa pra pessoa te amar de volta, ela vai ser completamente obsessiva. Então, assim, Ai, gente, que gente. medo. Então, assim, gente, você. Eu falo pro meu namorado que eu bati tambor pra ele ficar comigo. Não fiz, não. Ele sabe que isso, a hora que ele quiser ir, ele tá livre pra ir. Mas é aquela coisa, gente. A gente não tem controle sobre as coisas, né? Sim. Aí eu já vi. Eu sou daquele tipo de assim, não, gente. Ai, que preguiça dessas coisas. Então, assim, tal pessoa fez alguma coisa pra te fazer mal. Tá bom. Muito amor pra ela. Sim. Aí eu vou assim, tipo, fui fazer. Aí eu tenho até uma experiência legal que me disseram. Aí, né? Enfim, não vou entrar em detalhes. Aí eu peguei e falei, quer saber? Em vez de ir lá fazer os banimentos da vida, que eu detesto banimento, eu vou lá, vou fazer minhas orações, vou enviar proteção e amor pra essa pessoa. E eu fui lá fazendo. Minha mentora chegou no meu ouvido e falou assim, agora você entendeu. Caramba. Eu falei, que bom, né? Porque não quero você ficar... Mas eu penso também um pouco nessa questão, porque assim, quando você nutre ódio pra uma pessoa, aquilo também te suga muito. Quando você nutre ódio, te demanda, além de tempo, energia. Então você vai vai desgastar. Por E isso não que tem paz, é aquele né? negócio Você não de tem perdão. paz. Porque quando você perdoa, você se livra daquilo. Porque quando você não perdoa, você fica ali, a pessoa me fez mal, não sei quem me fez mal. Tempo todo, aquela Não energia supera, ali, né? não supera. Então, perdão não é tipo assim, eu esqueci o que você fez comigo. Não esqueci. Mas eu liberto, né? Tô com meu coração livre pra Eu você. me liberto de todo esse sofrimento que as rações... Estou em processo. Estou em processo. É isso. Eu também tô. Em processo. É verdade. Eu também. Eu também. Nós quatro. É aquilo, né? Complicado viver nesse mundo, gente. Mas enfim. É porque as pessoas não colaboram. É. A gente é obrigada a respirar fundo e falar Várias vezes, né? Deus Tem me gente que ajude. mexe com a nossa paciência, né? Sim. não. Sim. Mas enfim, finalizando, vamos a uma última pergunta sobre o assunto. Eu queria saber, pra quem quer entrar nesse mundo de espiritualidade, o que você indica pra começar? Estudar, 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 estudar. Graças à tecnologia, a gente tem, assim, uma penca de site, de PDF, de livro. E, assim, o estudo é primordial. Se eu for indicar, assim, para mulheres, especificamente para homens também, eu acho bacana ler. Eu indicaria o Mulheres que Correm com Lobos, que fala desse arquétipo de mulher selvagem. Tem lá um conto muito legal chamado La Loba. É bem legal. Pro público em geral, eu indico... Tem alguns sites muito legais. Eu tô estudando as chamas,
que são as hierarquias dos mestres ascensos, eu tô estudando pelo Alquimia da Alma, que é um site bem legal, que fala, né, do espiritual e tudo. Pra quem quer entender mais de mediunidade, uma coisa que me ajudou muito, que a minha orientadora, ela me passou assim, a estudar os corpos sutis, pra você entender primordialmente do que você é feito. Né? Isso tem a ver com chakra? Não. Os corpos sutis falando assim bem rapidinho, é o corpo físico que a gente tá aqui. A gente tem o duplo etérico, que sabe Stranger Things? Vamos usar. Ficção. Multiverso, né? Sabe quando a Eleven, ela meio que se concentra e ela vai para tipo um outro lugar? É o corpo etérico dela. Que ele é uma cópia desse nosso corpo físico. Sim. Aí tem o corpo astral, que é o que carrega a memória de todas as suas vidas. E é ele que geralmente faz viagens astrais e se encontra com mentores e tudo mais. Tem os dois corpos mentais, o emocional. Tem o corpo Atma, o corpo Budi, na verdade. Budi de Buda mesmo. Aí é um pontinho de luz já. O emocional, ele parece tipo uma florzinha de lótus. O Budi já é um pontinho de luz e o Atma também é um pontinho de luz, que é o máximo que a gente tem. Eu tô chocada, a gente é feito de tudo isso? A gente é feito de tudo isso, mas Eu acho que eu só tô nenhuma, amiga. Então, Não desenvolvi tudo. eu também não. Eu só... o que eu sei é só até astral. Porque a gente precisa ser muito evoluído pra atingir o Atma. Eu acho que só Buda, gente. Entendeu? Então, é por isso que tem isso também do Buda, né? Iluminado, assim, ser iluminado, né? Então, atinge. Então, assim, pra alguém que quer entender de mediunidade, é bem legal entender do que você é constituído. Porque a partir disso, vai compreendendo os mundos, né? Os planos. Plano espiritual, plano astral, plano físico, plano etérico. Mas enfim, esse já é o nosso POC Indica, então você indica isso. Aquela gente com coisas maravilhosas. Eu vou indicar o livro que eu tô lendo, que está por aí, que é da Lorraine Warren e do Ed e Lorraine Warren, que é da Dark Side, que inclusive eu tenho uma versão muito bonita. Que tem tanto foco. E a Lorraine e o Ed, eles são paranormais, então eles entram em contato com esse mundo. Eu acho que pra uma pessoa que talvez não tenha tanto entendimento assim, é legal porque você se diverte, teoricamente, lendo as histórias deles, porque eles contam no livro a história da Annabelle e de outros casos que não aparecem nos filmes, né? Que deu origem ao Invocação do Mal. Então ela fala também um pouquinho do que é um espírito humano, do que é um espírito inumano, que ela trabalha já com os dois tipos pra livramentos de casa, então às vezes ela entra lá e fala, é um fantasma. Não, às vezes é uma força um pouquinho mais pior do que um fantasma. E ela explica a diferença disso, fala de banimento. Enfim, só que é de uma forma bem divertida, dá pra tomar um susto, assim, você fica um pouquinho tenso. E eu acho que pra iniciante, assim, que gosta desse assunto de paranormal, acho que é legal. Então eu indico isso. Gente, eu também indico me seguir no Instagram. Porque às vezes eu dou dica lá também. Eu tenho um pouquinho de seguidor, mas eu aceito vocês, tá, gente? A gente vai deixar o Insta dela na descrição do vídeo, tá, gente? Pra vocês Do áudio, amigo. Do áudio. Eu sempre falo, assista. YouTuber! Gente, eu penso lá na frente, sabe? Eu não sou uma Lá pessoa na mais visual. frente. Eu acho que Beyoncé, devia álbum ter. visual. Eu acho que devia ter. Eu vejo áudio. Eu vejo áudio, gente. Talvez eu um dia a vejo gente som. é da nosso plano futuro, não muito futuro, bem futuro, talvez a gente gravar um episódio. Uma live. Uma live. É. Quem sabe? Deixa aí nos comments se vocês querem uma live. Não, eu ia indicar o Mundo Sombrio de Sabrina. Porque assim, eu sou, tipo, zero sobre bruxaria, zero sobre... A única bruxaria que eu tinha conhecimento era Harry Potter. Então eu nunca fui desse meio, assim, nunca soube, nunca nada, nunca li nada.
E aí eu comecei a assistir O Mundo de Sabrina achando que ia ser uma coisinha bem bestinha, de não sei o que, blá, 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 blá. Só que não, ela usa vários termos que você falou. Fala de Lilith, tem a personagem que é a Lilith e tal. Então, eu só tenho uma coisinha da Sabrina que eu acho que é interessante a gente falar e reforçar um pouquinho, que é exatamente o contrário do que ela disse. Porque em Sabrina, elas adoram Satã. Sim. Não, sim, mas é isso que eu quis dizer. Que, tipo, eu ia indicar Bruno Mundo e Sabrina. Só que como você foi falando as coisas, é, tipo, totalmente diferente. Olha, do que... o mundo sobre. Desculpa Não, te pode cortar. Eu não assisto ainda. Eu não assisti, eu assisti o primeiro episódio. Quem é fã é meu namorado. Né, Otávio? Otávio tá aqui. Tá. Quem é fã é sempre bom dizer assim, tipo, é uma história de ficção, né? É bacana pra conhecer o universo, sim. Assim como existe, né, as pessoas, né, realmente existe o satanismo, realmente existe pessoas que seguem essa vertente de Lúcifer e tudo mais. Pra mim, eu nem sei quem ele é. Mas é que assim, o que é um spoiler bacana. da série, mas na última temporada, elas meio que quebram esse patriarcado do Satanás. E aí quem vira a dona do inferno é a Lilith. Maravilhosa, é a Lilith? muito que certo. Muito que certo, vou assistir. E aí eles... Muito que certo, gente. Então, por isso que eu Dona da ia... porra toda. Gente, eu estudo dança ritualística e a gente faz base com 4 deusas. Hecate, Lilith, Pelé e Kali. E a Lilith tanto pra mulher quanto o homem que tiver bastante esse lado feminino nele, que é sempre bom lembrar que, né, tanto a mulher quanto o homem, eles têm um lado feminino, porque foi preciso, né, um homem e uma mulher pra gerar e tudo mais. A gente tem esse lado, tanto o homem quanto a mulher, conhecer a história da Lilith, conhecer não só o que eu falei, mas tudo que ela representa é muito bacana, principalmente pra entender essa questão das bruxas. Maravilhosa, eu vou assistir. Porque fala também da caça às bruxas. E, tipo, a Maravilhosa. Sabrina, querendo ou não, é a maior militante de tudo. Porque, tipo, ela começa a questionar. Ai, tem um reverendo lá, ela fala, mas por que tem que ser desse jeito? Por que você pode ter várias mulheres? Por que você que manda não pode ser outra? Então, tipo, entra em várias questões de, tipo, do poder feminino, né? E de quebrar, tipo, não é o Satanás que manda agora. A Lilith, foda-se, entendeu? Ah, e Sabrina é legal, tem até pelaquela outra questão que a gente conversou sobre a personagem malvada ser negra. Ser a negra, né? Porque muitas pessoas falam, eu esqueci o nome da menina. Eu sempre esqueço o nome da personagem. Esqueci também. Mas enfim, a menina lá, que é do grupinho das ruins, as pessoas falam, ai, odiei ela horrível e tal. Só que se ela fosse uma menina branca, talvez as pessoas falariam que é maravilhosa. Regina George. Regina e tal. George. Com certeza. Regina George, Aham. aí me identifico. Mas ela é negra, aí causa aquele estranhamento. Porque a gente não tá acostumado a ver negros em situações de poder. Em situações que ele pode ser, ela pode Maldoso, mandar. pode Exato, ser. Até nessa questão. Exato. Então, Muito Então, tá bom recomendado isso. aí, gente. Já deixei um puto spoiler. Você sabia? Né? Ah, tá. Fê, saiu na Netflix, ele já assistiu tudo. Tá. Então, deixei um puto spoiler, gente. Mas pra quem quer conhecer, né? Quem tem interesse de desenvolver e começar. Porque várias coisas que ela falou, vários nomes assim, tem dentro do. Sim, tem dentro. Então é pra vocês, pelo menos, como iniciar, uma coisa bem bestinha, assim, né? Ah, gente, eu vou lembrando das coisas. Meu bindis caiu. Enfim, eu vou lembrando das coisas. O Manual da Bruxa Solitária. Também, muito bom. E eu não lembro de mais nenhum. já foi muita indicação. Mas já foi bastante Foi bastante. indicação. E eu tenho pra indicar o filme A Bruxa. Que é. The Witcher. É maravilhoso esse filme. É um filme de terror, só que não é um. Terror ou suspense? Acho que suspense, Acho que é né? suspense. Só que ele não é um filme comum de suspense, que você Não vai tem levar jumpscare, né? sustos e tal. Ele é um filme que vai construindo o clima de suspense. E tem uma coisa muito interessante que eu vou indicar dentro do A Bruxa, que é o canal Garotas Geeks. Que é... Lá elas fazem uma análise desse filme e elas falam da imagem do bode. Que é isso que a gente tava falando das bruxas, que
o bode, ele é associado em várias mitologias ao conhecimento. E aí, as pessoas foram pegando a imagem dele e transformando numa coisa ruim. Então, Assim como as mulheres, né? sim, Que as bruxas eram conhecidas como as mulheres sábias, né? sim. E Enfim, eu só queria falar uma coisinha, porque eu não tive a oportunidade de falar, que é sobre a minha experiência com coisas sobrenaturais, porque eu tive, sim. E, enfim, quando eu tinha uns 13 anos, / 14, eu já estava com essa visão meio, enfim, um pouco chata sobre religiosidade, porque um lugar que falava que eu ia pro inferno ia me expulsar, não queria ir pra esse lugar. Uhum. E aí eu comecei a estudar Wicca. E na Wicca, que é uma religião das bruxas e tal, você, antes de fazer qualquer coisa, você tem que estudar 2 anos, se eu não me engano, 1 ano e meio pra 2 anos. Não pode fazer nada, você tem que ler, estudar, ver vídeos, blá 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 blá. Eu fiquei esse tempo antes de fazer rituais e tal. E eu adorei, eu me apaixonei, porque eu via aquele mundo e falava, meu Deus, era muito diferente. Uhum. Porque você lida com espíritos da natureza, você tem seu próprios instrumentos, eles usam varinha, né, vamos dizer assim, varinha, que na verdade era utilizada pra quê? Pra quando você for fazer algum ritual de adoração, porque na Wicca eles celebram as estações do ano também. Então passou a estação do ano, você celebra, tem que fazer um ritual. Passou a mudança de lua, você também celebra, tem que fazer um ritual. Porque eles acreditam no sagrado feminino, muito, né, na grande deusa, e no deus também masculino. Então são essas duas forças que você tem que adorar. E aí os rituais, por exemplo, o caldeirão, ele é tido como o útero da deusa. Então as coisas que você tem que fazer, seus rituaizinhos, tudo é dentro do útero da deusa, porque é lá que vai gerar vida, é lá que tem toda essa questão. Então cada instrumento tem um seu significado. O caldeirão é isso. Tem a varinha, que é pra você abrir o círculo. Você pega a varinha, você faz a abertura do círculo. Tem as velas. Enfim, todo esse mundo, eu me atraí horrores. Eu falei, gente, isso é muito legal. Só que dentro de mim ficou a parte cristão, porque eu cresci num lar evangélico, então assim, eu tinha aquele sentimento de culpa, sabe? De eu estar fazendo algo do demônio. Eu ficava assim, isso é do demônio. Então essa briga interna comigo foi muito complicada. Só que o motivo assim que me fez eu desistir, o motivo que eu fiz eu meio que desistir da Wicca, foi a questão... É meio feio falar isso, né? Mas enfim, preguiça, porque você tinha que fazer rituais, assim, sempre. Você tinha pra você desenvolver. E aí toda vez que virava a lua, ai gente, nossa, você tem que comprar um monte de vela e não sei o que, blá blá. Aí tive muita dificuldade. Mas eu só queria falar sobre isso porque, enfim, eu adoro esse mundo desde sempre. Achei que sobrenatural era tipo uma coisa. Não, mas eu já vi também. Mas eu já vi, gente. Vocês querem saber? Aquelas Eu já vi. Mas foi coisa assim, rápida. Porque tava na minha casa, aí a minha sobrinha tava perto, lá na minha casa tem uma salinha e uma grande janela, assim. E aí a minha sobrinha tomou um susto. Isso foi de tarde. Aí eu não entendi, eu falei assim, nossa, Aline, por que você... Aí não, eu vi um negócio na janela, blá 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 blá. Enfim, não levei em consideração, criança, né? Aquele meu lado cético falou o quê? Não, isso não existe, não. Sei lá, a loucura da menina. Quando foi de noite, eu estava no sofá. Eu falo isso porque eu vivenciei isso. Então, assim, gente, não estava drogado nem nada. Eu vi, literalmente, assim. Eu tava no sofá. E aí minha prima tava junto, tipo, tava no outro sofá dormindo, né? E aí, na hora que eu olhei pra janela, eu vi uma sombra de uma pessoa passando. Só que a primeira coisa que eu pensei foi assim, invadir a minha casa. Porque foi, tipo assim, janeiro, logo depois do ano novo, onde tem muito assalto, né? Porque as casas ficam vazias e os assaltantes aproveitam. Então a primeira coisa que eu pensei foi assim, invadir a minha casa, vão assaltar, vou aqui falar pra minha prima. Acordei ela, já falei assim, olha... Tem alguma pessoa lá fora e eu acho que vai ser assalto. A menina na hora ficou branca, pálida, eu morrendo de medo. Só que meu intuito foi o quê? Eu vou lá, se der alguma merda, fazer o quê? Toma um tiro na cara mesmo, né? Vou salvar minha família. Quando eu abri a porta e fui ver, não tinha ninguém. Nossa. Só que eu vi a sombra de uma pessoa na janela do lado de fora. Não é tipo luz, não era a sombra de uma pessoa passando. Eu vi com os meus olhos. Então assim, aí depois que eu fui lá fora e vi que não tinha ninguém, não tinha sido assalto, aí eu fiquei com mais medo. Nossa. Aí eu falei, antes que fosse um assaltante, né? Deveria ser um bandido, mas não. Mas enfim, sem contar que quando eu era criança também, a minha mãe, ela tem uma amiga que ela é da Umbanda, a Tereza, ela já é falecida hoje.
Mas minha mãe conta que quando eu era criança, a gente atrás da minha casa era tipo um terreno de loteamento, assim, então tinha muito mato. E ela conta que eu ficava, tipo, conversando com a Tereza, falando que tinha gente no mato. Umas coisas, assim, muito loucas, gente. Eu não lembro disso. Mas minha mãe conta que a Tereza, inclusive, falava... tô vendo. Você tá vendo a fulana ali? Tô vendo. Você falou agora do Tereza. Eu lembrei que eu li um livro que minhas tias sempre foram, né? Ou foram, ou são, sei lá. Ligado a esse lado espírita. E lia livros e já fez várias sessões e tal. E aí, quando eu era pequeno, não. Eu tava começando a trabalhar, uma coisa assim. Uma das minhas tias me deu um livro pra ler que chama Onde Está a Tereza, que é da Zíbia Gasparetto. E aí, eu achei, tipo, muito foda, porque... Livro espírita é muito legal. E aí fala esse negócio de mentor. É que eu não lembro mais, porque faz 10 anos que eu li, então... Mas é, tipo, o espírito que ajudou a solucionar um crime. Assim, né? De, tipo, porque eu tava lá, enfim, tava... E aí, conta toda... Mas é meio que dá uma aulinha, né? De como que é esse negócio de ectoplasma, de espírito, de guia, enfim. Então, eu acho que é interessante pra quem gosta, porque liga ao lado investigativo, porque tem todo um cara, tem um investigador que lidera a investigação da pessoa que morreu. Então tem esse lado de, tipo, que pra quem gosta de investigação. E o lado espírita que explica toda essa parte de... E aí a pessoa tem várias conversas com o espírito, com os guias, não sei o que, babá. Então eu acho bem interessante. Que eu lembrei agora, você falou Tereza. Então é Onde Está a Tereza. Eu tinha isso, né? E quando eu era criança também, eu tinha uns sonhos. Inclusive, se você poderia até... Aquelas me falaram, porque eu não sei, me falaram que isso era chamado na época que eu estudava. Porque eu sempre sonhava que eu estava entrando numa floresta e só ia indo embora, dentro da floresta. Era como se eu fosse sendo sugado. Era muito louco, porque eu tinha esse sonho quando era criança. E sempre era uma coisa que sempre voltava. Eu nem dormia pensando nisso, mas eu sempre sonhava que eu estava entrando nessa floresta. E, tipo, como se uma força estivesse me levando pra dentro desse mato. E eu ia indo embora. Eu não sei o que isso significa até hoje. Mas enfim, gente, aí eu desenvolvi... Significa depressão. A floresta é a com depressão. Freud, né? Eu Mas, também enfim. tenho uma experiência... Aliás, eu não sei, mas foi muito interessante a Natália ter falado de Todo Mundo é Médium. Porque eu sinto uma coisa meio mediúnica, porque eu escrevo... eu sou escritor e eu sempre escrevo coisas da minha vida. E tem muita coisa relacionada a tudo que eu escrevo que acaba acontecendo. Não necessariamente tudo. Não necessariamente tudo, mas muita coisa que eu escrevo acontece. E é muito bizarro. Credo, É Pedro. muito bizarro. Tanto que o personagem dele é... não é um spoiler do livro, né? Mas... Ai, é um puta spoiler. É spoiler? Pelo amor de Deus, não. Não fala Não. spoiler. Você já deu mais spoiler de eu Sabrina. publiquei Ele no é livro pior ainda. que É verdade. Não, mas não vai mais acontecer. Então, não é spoiler. Não, mas o menino tá falando aqui que ele possivelmente é médium. Eu não quero saber de coisas de morte. Se alguém vai morrer, não. 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 Mas enfim. Mas isso. eu até falei pro Pedro, eu falei, toma cuidado com o que você escreve aí. Mas porque... você sente... Porque assim, pra escritor, tem o lance no espiritismo que é de psicografia, né? Que as pessoas sentem. Você sente alguma coisa assim? De onde vem a sua inspiração? Então, pior que é isso, é inspiração. Porque é inspiração mesmo, porque eu não sou uma pessoa que escreve sempre. O livro que eu tô escrevendo, eu tô há 4 anos e... Eu Ainda tô não na está metade, finalizado. eu tô na metade. Eu tava sem escrever há 8 meses, então... eu escrevo quando eu sinto que eu tenho que escrever. Uma coisa que eu sou muito, como eu falei, né? Eu sou muito questionadora, né, tal. E eu ainda passo com psicóloga, psiquiatra, né, tipo... E tem uma resposta, assim, muito convincente pra mim. De onde vem a inspiração? De onde vem? Vem do nada? Aqui que vem do nada. Sim. Tem coisas que acontecem que, por mais que a gente seja muito cético, né? Tem coisas que você fala, cara, não é possível. Sim. Do nada. Sei lá, são pequenas coisas. Você pensa numa pessoa, a pessoa te liga. Umas coisas assim, muito... Eu tenho muito isso com intuição, de tipo, minha intuição é muito forte. De, tipo, se eu acho que tá acontecendo alguma coisa, eu nunca ligo pra pessoa. Aí eu vou ligar pra pessoa e a pessoa já aconteceu realmente alguma aconteceu. coisa. Ou,
Eu tenho muito isso, de tipo, uma intuição muito forte. A intuição é uma forma, né? Tem pessoas que falam que é uma forma, assim, de mediunidade de você mesmo. E que às vezes também é os seus guias, seus mentores dando aquela sussurrada. Que pra você, você se identifica como, tipo, uma intuição. Ou um pensamento teu. Que na verdade são eles lá, ó. Falando. No teu ouvido. Bom, eu não vou contar de experiência minha, porque eu já tive tantas. Você contou também no início, né? Das gêmeas. Das gêmeas, Deus que me livre fazendo uns cosquinhas no meu pé. Credo. Deus que me tá repreendido. Mas a gente tem que ter medo do Zivo, né? Sim, pois é. Dumbledore já dizia, né? Tem alguns mortos que não colaboram muito, gente, mas a maioria, né? a maioria a gente O consegue nosso dar país está sendo destruído conternada. pelos vivos. Mas vai saber se não tem influência. Eu acho que esse Bolsonaro tem algum encosto, gente. Não é possível. Não é possível um homem desse, horroroso. Ele achou dos encostos. Márcia, vamos lá. Natália também. Vamos fazer um ritual pra quebrar essa energia desse homem horroroso que só tá fodendo a gente. Então, galera, agora vamos partir para a parte que muitas pessoas estavam esperando. A gente pediu para deixar uma perguntinha aí. E a data de nascimento e o nome. Não vamos expor as pessoas que deixaram, mas a gente vai falar a data de nascimento e a pergunta que a pessoa deixou. Então, quem estava esperando este momento, aumente o som. Só explicar um pouquinho, gente. Eu pedi para os meninos pedirem a data de nascimento, porque na hora da leitura abre-se uma egrégora auxiliadora, que eu utilizo o baralho cigano, portanto são os ciganos que me auxiliam. Eu tenho uma cigana que ela vai me auxiliar. É tipo uma guia, é tipo uma mentora. E ela me auxilia na leitura. A data de nascimento auxilia realmente para ser a pessoa certa, a pessoa deste nome que nasceu neste dia. Você consegue encontrar, né? Como se fosse um grande Google. Como se fosse um grande Google espiritual. Eu abro embaralhando, pedindo licença aos guias de todas as pessoas que serão respondidas agora, para que eu possa acessar o campo energético, ser canal e dar o melhor conselho possível para que a vida dessa pessoa tenha um direcionamento de acordo com a pergunta que ela fez. Ai, você é muito foda. Não sou, não. Ai, meu Deus. Não, que eu ia falar que é sobre a pergunta. Se a pergunta é muito universal, tipo, eu vou morrer um dia, a pessoa tem que estar aberta a Claro, resposta. queridos, todos vamos morrer um dia. Não, mas assim, a pessoa tem que saber que a resposta vai ser sim ou não. Não vai ser tipo, olha, você vai estar atravessando um dia na rua e vai vir um carro vai te atropelar. Sim. Tanto porque ela não é premonitoria. Quando eu faço, eu tenho, né, nos planinhos lá, eu falo assim, posso fazer pergunta. Se você quer uma pergunta extremamente específica, tipo, eu vou conseguir tal emprego. Sim. Só que sim ou não, beleza. Mas aí só vai que as formas, né? é importante saber que não é 100% verdade absoluta do baralho. O baralho, ele vai estar agindo aí sobre sua vida uns 80%. Aquele papo de livre-arbítrio, ele existe. Se você tomar uma decisão que vai contra com o que o baralho imaginou que você fizesse, você pode não conseguir tal coisa, ou conseguir. Por exemplo, a pessoa quer um emprego, aí ela vai de regata na entrevista. Isso. Não tem como te ajudar, né, Ou a pessoa amigo? quer um emprego e não corre atrás, não manda currículo, não faz nada. Acho que o emprego vai fazer assim na porta. Ou vai chegar lá e não abre um sorriso pro entrevistador, entendeu? Acontece disso. Aí por isso que eu sempre falo, amore, você quer sim ou não, ou você quer um conselho também, né? Então é importante saber disso. Mas pode perguntar, já está aqui. Tá. Vai ser... Deixa eu escolher uma pessoa aqui. Quem vai ser o sortudo, gente? Aquela data de nascimento, 6 de julho de 1995. A pergunta é: quando finalmente serei exaltado no quesito emprego? Pois eu não aguento mais viver nesse limbo pós-formado. Me formei em Direito já faz um ano e até agora nada de trabalho remunerado.
no ritmo que a coisa tá, não irei me aposentar nunca. Todos nós, eu acho. Olha, Essa sem amigo, responder. também tô nessa, hein? Eu vou tirar aqui 3 cartas. Eu não vou responder que sim ou não, mas nesse caso eu vou ver o que você pode fazer para conseguir atingir essa questão profissional. Saiu aqui pra você a cigana, o chicote e o coração. A cigana representa uma figura feminina. É isto. O chicote, ela fala do abuso de força. A mensagem dela, ela vai te questionar. Tem alguma coisa que você está fazendo na hora de procurar trabalho, na hora de entrar em contato com as pessoas, que pode mostrar que você não é uma pessoa tão aberta a oportunidades? O que você tá fazendo nesse quesito, entendeu? É aquela coisa, o emprego vai aparecer, eu vou pegar aquela oportunidade de emprego, eu vou me ajudar, ou eu vou simplesmente ir na entrevista, fazer o que tem que ser feito e ficar sentado esperando. O que eu posso fazer a mais? Entendeu? Você acabou de se formar, ou você procura sempre uma atualização, você tem um foco específico, ou você está procurando qualquer emprego? A carta do coração fala muito de você ama o que você faz, você ama o que você se formou, até porque se você aguentou direito, né? Direito. Se você aguentou 5 anos de direito, meu querido, você gosta. Né? Então, você... Que área do direito que você quer, entendeu? Você quer ser agraciado por um trabalho, mas que tipo de trabalho? Você tem um foco na sua vida ou você tá atirando para todos os lados? Eu te devolvo com essa pergunta para você se questionar, entendeu? Porque a partir do momento, aqui uma leitura geral, você tem chances? Você tem chances de conseguir um trabalho. Só que você tem que ver que, além da empresa estar aberta a te receber, você também tem que estar aberto a procurar o que você realmente quer. Você quer ser um advogado, não sei, ambiental, um advogado de empresa, um advogado de causas trabalhistas, de causas de família? Qual que é o seu foco? Você encontrando o seu foco, você vai poder trabalhar firme para conseguir o que você quer. A próxima pergunta é... Mostra o nome pra ela. A próxima pergunta é de uma pessoa que nasceu em 29 de janeiro de 85. A pergunta dela é: gosto de uma pessoa de câncer, será que tenho chance? Escolhi porque a pessoa que ela gosta é canceriana. Ai, meu Deus, pera, calma. É que eu lembrei de um crush que eu tive. Era de câncer? Era de câncer, né? Nossa, é verdade. Ele não faz o estereótipo câncer legal. Não, péssimo. Tinha isso. Péssimo. Não vou defender minha raça canceriana, gente. Amiga, chances você tem, né? Saiu a chave, as flores e o urso. A chave, ela fala de caminhos abertos e as flores falam de felicidade, né? Em todos os campos, de algo a ser conquistado. Que tá ligado à alegria, né? E no caso, como você perguntou dessa questão, tudo mais. Só que tem um porém, que é o urso. Que o urso é uma carta que fala de uma necessidade de purificação, de uma necessidade, talvez, nesse caso, você quebrar certos padrões que você possa ter em relação a essa pessoa ou em relação a si mesma.
que possa dificultar este relacionamento. Não sei se é um crush, ou não sei se é algum rolinho que você já tá, não sei se é uma relação que não tá indo, mas uma quebra de alguns padrões que você possa ter em relação a este relacionamento que possa não estar fluindo, certo? Que o urso, literalmente, ele fala de uma necessidade de purificação e limpeza espiritual e controle dos próprios instintos. Que a gente for falar de sentimentos, de certas características, a gente vai falar de inveja, desconfiança. Então, tem inveja de fora na relação dela? Não, não é isso. Que possa ter algum tipo de crença ou de algum padrão que precisa ser quebrado, entendeu? Porque o urso, ele fala muito dessas coisas assim de instinto. O ser humano, ele tem instinto em julgar o outro. Ele tem um instinto em ver o outro feliz e falar, ai, tá feliz, e eu não tô. Entendeu? Principalmente, isso eu sei porque eu já fui assim. Tipo assim, merda, por que os outros tá dando certo e eu não tô dando certo? Então, assim, dentro dessa pessoa, que nem assim, você fala, um canceriano, será que tem chance? Ele é só um canceriano ou ele é uma pessoa além do signo dele? Entendeu? O que mais pode ser visto nessa pessoa do que apenas o que tá por trás do signo, o que tá por trás da aparência dela? Então, algumas quebras de padrões para que isso possa dar certo. Às vezes você tomar coragem e falar com essa pessoa, falar e aí, ou até mesmo, caso não dê certo, aceitar e partir para outra. Tem uma outra aqui, que a pessoa nasceu dia 16/5/86. Minha viagem para fora do país vai dar certo? Saiu a cegonha, os ratos e a serpente. A cegonha, ela fala do início de um novo ciclo, né? Essa viagem para fora do país vai dar certo. A cegonha, ela pode identificar isso como a sua viagem. Se você tá perguntando se vai dar certo, é porque ela já tá quase que 100% no seu caminho. Os ratos, fala pra você tomar cuidado. Em que questão? Essa viagem vai ser uma viagem que vai ter... que não é uma pergunta tão... é uma pergunta assim, tipo, muito específica, né? Eu não tirei sim ou não. Eu não perguntei sim ou não. Eu perguntei como que vai estar essas questões. Os ratos, eles falam de você tomar cuidado com que tipo de pessoas, de parcerias que você vai fazer nessa viagem. Pra você ficar atento. Você ficar atento, se é uma viagem a trabalho, você ficar atento a que tipo de profissionais que tá junto. Lembrar que nem todo mundo torce pelo sucesso um do outro. A serpente, ela também fala disso, ela fala de pessoas possivelmente mal intencionadas, certo? Então, o conselho que eu te dou, baseado nisso, é você ter cautela com que tipo de profissional e pessoas você vai conhecer e você vai lidar nesta viagem, certo? Porque não confie demais. É isso, não confie demais nas pessoas. 27/8/1998. Gente, pera aí, um parênteses. Eu tô chocado com os anos que as pessoas estão mandando. Porque eu achei que nós... Jovens, né? Muito jovem, gente! 98, 97. Ai, eu tô me sentindo muito velho. Jovens, crianças. Só um parêntese, mas enfim. A pergunta... então, exatamente. Parabéns pra você, meu querido. Eu falei a data de nascimento? Falei, Falou. né? 27/8/98. Quero saber em que área eu vou ter mais sucesso em 2019. A amorosa ou trabalho?
saiu a carta dos caminhos, a carta da raposa e a carta da lua. A carta dos caminhos, tanto a carta dos caminhos quanto da lua fala muito da intuição, né? Da tua intuição, daquilo que você acredita que naquele momento você deveria se dedicar mais, vamos dizer assim, né? É difícil sem saber como anda a sua vida amorosa e o seu trabalho. Mas neste caso, você precisa olhar para sua vida e entender qual dessas duas áreas neste ano você acredita que você precisa trabalhar mais. Por quê? A carta da raposa, ela vai falar certas situações com pessoas. Situações não tão positivas. A gente vê uma raposa assim, a raposa é um predador, ela é aquele animal que fica ali à espreita, pronto para atacar. Então, com que tipo de pessoas você tem andado ultimamente, né? Tanto na sua área amorosa quanto na sua área do trabalho. Aqui, a carta dos caminhos, a foto, né, que representa a carta dos caminhos é uma foto que tem uma bifurcação. E ela fala muito de você avaliar a sua vida, escolher qual caminho que você acha que pode fazer você feliz neste ano. Então, assim, é muito que depende de você. Não dá pra falar assim, o amor vai dar certo ou a parte do trabalho vai dar certo. Qual que vai prosperar mais, qual que não vai prosperar mais. Por essas cartas é meio complicado eu falar assim, segue no amor, segue no trabalho. Porque nenhuma das cartas efetivamente fala dessas duas áreas. Fala de você. Fala da tua intuição. Fala de livre-arbítrio. Então, tem alguém aí, uma pessoa na tua vida e tá precisando resolver alguma questão? Resolve. Mesma coisa no trabalho. Caminho, tem uma bifurcação. Tem uma pessoa ali, a pessoa tá indo por um caminho, mas você quer ir por outro. Você vai ser feliz indo pelo mesmo caminho da pessoa ou você quer ir pro outro mesmo que vai te fazer feliz? Então vai pelo outro, entendeu? Então, a questão não saiu sobre os seus relacionamentos ou sobre o seu trabalho, só é sobre você. Você acreditar na sua intuição e você avaliar qual o melhor caminho que você vai seguir e qual dessas áreas que você vai dar uma maior atenção. Porque assim, a gente não pode prever, meu trabalho vai dar certo, se você não se dedicar, não vai. Meu relacionamento vai dar certo, se você não se dedicar, não vai. Aí nada dá certo, entendeu? Então é basicamente isso, amigo. Olha pra você, vê o que você quer. Boa sorte. E boa sorte. E cuidado com a raposa. Cuidado com a raposa. Bem, a gente só vai responder agora mais, mas eu queria mais duas uma. perguntinhas. Mais duas Por favor. perguntinhas. Quem gostou, gente, vai lá no Insta da Natália, porque ela faz leituras, ela faz aplicação de reiki, enfim. Massagem agora. Os trabalhos dela vai estar lá no Insta. Enfim, sigam lá. Agora vou fazer uma pergunta aqui para a pessoa que nasceu 1/3/90. Larguei minha carreira de professora para fazer Enem e cursar psicologia. Será que vai dar certo? Nossa, ser professora nos dias atuais tá complicado, hein, minha amiga? Tá complicado. Enfim, guerreira você. Amor, vai sim. Saiu a carta da morte, a carta do jardim e a carta das flores. O que a morte representa nesse caso? Você largou uma área, você largou a carreira de professora e encerrou esse ciclo. A carta do jardim e a carta das flores pensa assim, você tem um jardim. Eu trabalho muito com metáfora porque eu sou uma pessoa que precisa de metáfora. Pra eu entender as coisas. Então eu falo metáfora para as pessoas também. Pensa assim, você tem
umas plantinhas que você plantou lá no seu jardim. É aquela coisa, né? Eu falo muito que depende das pessoas, porque, gente, o oráculo, ele não vai falar, ele não vai agir 100% na tua vida. Você também precisa ajudar. Então, você tem um jardim lá, você vai cultivar aquelas flores, aquelas árvores, aqueles frutos. Então, a mensagem, né, do jardim. Nossa colheita depende dos nossos esforços. Você vai analisar os seus atos e vai descobrir o seu merecimento. E aqui diz que se você... o jardim diz, se você fizer esses esforços, ou seja, você vai cursar psicologia, são 5 anos, coragem, vai lá. Porque são 5 anos. Você é muito corajosa. Parabéns, de verdade. Você vai lá, estuda, faz suas provas, vai bem, faz seus trabalhos, se dedica, que no final vai dar tudo certo, você vai ter uma carreira linda. Porque aqui sai um jogo assim muito bonito, porque no final saiu as flores. As flores, só pra eu mostrar aqui, ela representa a felicidade em todos os aspectos da sua vida. Então, Casou muito, né? Casou muito, porque assim, é um ótimo encerramento de um ciclo. Profissão. Agora você tá entrando nessa área que você vai ter que se esforçar, você vai ter que estudar, você vai ter que se dedicar, porque pensa que, assim como professora, você vai lidar com pessoas, né? Com a vida das pessoas. E pro final, você fazer a sua colheita aí das flores lindinhas, floridas e dá tudo Arrasou, certo. amiga. Arrasou. Amém. Parabéns, viu? Agora a nossa última pergunta. E agora a última pergunta ele nasceu em 23 de fevereiro de 94. E a pergunta dele é: quando vai mudar essa minha situação amorosa? Ó, amigo, saiu a carta da foice, da cegonha e do cavaleiro. Perguntinha pra você aí refletir. O que tem acontecido na sua vida? O que tem acontecido na tua vida, as suas ações que podem estar bloqueando que a sua vida amorosa flua? Por quê? A carta da foice, ela fala de você cortar os seus medos, de você fazer certas transformações interiores em você. Entendeu? Então, o que você precisa trabalhar dentro de você para melhorar um período assim de transição na tua vida que possa estar paralisando aí a sua vida amorosa. Em contrapartida, a gente tem a cegonha, que a cegonha ela fala de novidades, início de um novo ciclo. Então pode ser que apareça uma pessoa nova na tua vida. Pode ser que apareça uma pessoa para trazer uma mudança nessa sua perspectiva de relacionamento, né? Na sua vida amorosa, né? O cavaleiro, ele também fala, a gente analisando as outras cartas, ele fala de certos... se o seu objetivo, por exemplo, é encontrar uma pessoa e dar certo no setor amoroso, fala desse alcance de objetivos. Então, assim, primeiro, pensa o que pode estar atrapalhando em você, se você tem algum tipo de medo de comprometimento, ou medo de se entregar em alguma relação. Tá aí para aparecer alguém novo. Não mostra se é alguém realmente positivo para você ou não, mas é alguém que a cegonha representa. E juntando essas duas questões, uma pessoa nova e você refletindo o que você pode fazer, né? Às vezes apenas um diálogo com uma pessoa resolve todo o relacionamento. E aí o cavaleiro mostra isso, de você alcançar esse objetivo, de você ter uma vida amorosa melhor.
É isso. Bom, Arrasou! gente, enfim. Amamos nossa Nossa convidada convidada. maravilhosa. Eu espero que todo mundo tenha gostado obrigada, também. gente. Obrigado. Seguem ela lá, como eu falei, que ela tá tudo listadinho lá, todos os trabalhos. Infelizmente, se você não teve sua pergunta respondida aqui, corre lá, contrate ela, porque ela é maravilhosa. Gente, tem promoção, viu? Olha que bom. Eu não faço esse tipo de trabalho, eu não faço nada muito Absurdo. absurdo, porque não é algo que pra mim é ganha-pão, entendeu? É algo porque eu gosto de fazer, tipo, paixão mesmo, né? Pra ajudar pessoas. Então, é só ter aquela moeda de troca, porque tem toda a parte energética. Mas Por isso que eu ela não conseguiu responder todas também, gente, felizmente, porque senão ia sugar tudo ela. eu acabei de me recuperar de uma dor de cabeça. Mas enfim, espero que todo mundo tenha Quem gostado. falar que escutou a gente, ganha desconto. Sim. O cupom de desconto na descrição. Sim, Usa o cupom BEM-ENVIADOS. Ó, só falar pra mim, ó, eu vim pelo Bem Enviados, eu dou desconto. Arrasou! 40%. Nossa, gente! E pros integrantes, vale pros integrantes, por favor. Eu sou muito generosa nesse trabalho, Ai, gente. maravilhosa. Então a gente deseja pra você que você continue nessa sua jornada espiritual e maravilhosa, e que inspire muitas pessoas, igual você inspirou provavelmente vários ouvintes, né? E é isso, gente. Curta a nossa página. Obrigado a todo mundo que mandou pergunta. Sim. Isso. E obrigado por ouvir a gente, por aguentar nossas vozes insuportáveis. E é isso, gente. Um beijo. Beijo, gente. Beijo, beijo. Beijo. Beijo, Próximo. tchau. Tchau.